Estela Oliveira Mendes ajustou o vestido bordô pela terceira vez naquela manhã, os dedos tremendo levemente enquanto verificava se a maquiagem ainda estava perfeita. Aos 32 anos, cabelos castanhos ondulados caindo até o meio das costas e olhos verdes que alternavam entre determinação e uma melancolia que ela escondia bem, Estela tinha aprendido a arte de parecer estar no controle, mesmo quando o mundo ao redor desmoronava. Naquela manhã de sábado, porém, ela estava genuinamente feliz. Juliana, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, finalmente estava se casando e Estela tinha a honra de ser madrinha. Mamãe, quando a cerimônia vai começar? A voz aguda e impaciente de Helena cortou seus pensamentos. Estela olhou para baixo e sorriu ao ver a filha de 5 anos balançando as perninhas no banco da Capela Santa Luzia, no Pacaembu. A menina era a coisa mais linda que Estela já tinha visto na vida. Cabelos castanhos em cachos soltos, bochechas rosadas de empolgação e aqueles olhos, aqueles malditos olhos cor-de-mel que Estela via todos os dias e que nunca deixavam de apertar seu coração com uma mistura de amor e culpa. Já vai começar, meu amor. Fica quietinha mais um pouquinho. Estela apertou a mãozinha da filha, sentindo o peso familiar do segredo que carregava há 6 anos. 6 anos desde que havia fugido. 6 anos desde que tinha olhado para o teste de gravidez positivo e tomado a decisão mais covarde e, ao mesmo tempo, mais protetora da sua vida. 6 anos escondendo Helena do pai que ela nunca conhecera. O órgão começou a tocar e Estela forçou os pensamentos para longe daquele território perigoso. Juliana entrou radiante, o vestido branco esvoaçante, o sorriso luminoso. Estela sentiu os olhos arderem de emoção. Pelo menos uma delas estava conseguindo o final feliz que sempre sonharam. O padre iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da capela antiga. Tudo estava perfeito. A decoração de flores brancas, a luz suave entrando pelos vitrais, o ar carregado de esperança e promessas. Até que as portas se escancararam com um estrondo que fez todos virarem a cabeça em choque. Um homem alto entrou apressado, ainda vestindo jaleco hospitalar por baixo de um paletó escuro que claramente tinha jogado às pressas sobre os ombros. Cabelos negros perfeitamente cortados, ombros largos que preenchiam o batente da porta e uma expressão de urgência profissional que congelou todos os presentes. Estela sentiu o ar escapar dos pulmões. O mundo inteiro pareceu desacelerar, cada segundo se esticando em uma eternidade dolorosa. Não, não podia ser, não aqui, não agora. Desculpem a interrupção. A voz grave e firme do homem cortou o silêncio atônito. Preciso falar com a senhora Juliana Ferreira urgentemente. É sobre seu pai. Juliana empalideceu instantaneamente, as mãos voando para cobrir a boca. O buquê caiu no chão com um som abafado. O noivo se aproximou dela, confuso e preocupado, mas ela já estava olhando para o homem de jaleco com os olhos arregalados de medo. Álvaro Sanches avançou pelo corredor central da capela com passos decididos, e foi quando aconteceu. Seus olhos. Aqueles olhos cor-de-mel que Estela via refletidos no rosto da filha todos os dias, percorreram os rostos dos convidados como se estivesse procurando alguém específico. E então, pararam. Pararam nela. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Estela viu o choque atravessar as feições dele. As sobrancelhas se juntando, os lábios se abrindo levemente, o corpo inteiro ficando rígido, como se tivesse levado um soco invisível. Estela? A voz dele saiu rouca, incrédula, tão baixa que apenas as pessoas nas primeiras fileiras ouviram. Mas Estela ouviu. Deus, como ouviu. 6 anos. 6 anos desde a última vez que aquela voz pronunciara seu nome. 6 anos desde que tinha olhado para aqueles olhos e decidido que fugir era mais seguro do que ficar e arriscar ser rejeitada. Ela não conseguiu responder. A garganta estava fechada, o coração martelando tão forte contra as costelas
que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Apertou a mão de Helena com mais força, um gesto instintivo de proteção. Foi quando Helena, com a curiosidade inocente das crianças, olhou para o homem alto de jaleco e puxou a manga de Stella. Mamãe, quem é aquele homem? Por que ele está olhando para a gente assim? Álvaro baixou os olhos para a menina e Stella viu o exato momento em que algo clicou na mente dele. Viu a forma como ele estudou o rostinho de Helena, como os olhos dele percorreram os cachos castanhos, a covinha no queixo, o formato dos olhos, os mesmos olhos que ele via no espelho todos os dias. Ele piscou uma vez, 2, 3 vezes, como se estivesse tentando processar uma equação impossível. Então, voltou a olhar para Stella, e a expressão de choque tinha dado lugar a algo muito mais perigoso. Uma mistura de compreensão, dor e raiva, começando a ferver logo abaixo da superfície controlada. Álvaro, por favor. A voz de Juliana quebrou o momento trêmula e desesperada. Meu pai. O que aconteceu com meu pai? Ele precisou de 3 segundos inteiros para desviar os olhos de Stella. Quando finalmente olhou para a noiva, a máscara profissional voltou ao lugar com um esforço visível. Houve uma complicação pós-operatória. Grave. Ele está estável por enquanto, mas preciso levá-lo para uma cirurgia de emergência. Achei que você gostaria de saber antes de eu começar o procedimento. Juliana soltou um soluço, as pernas bambas. O noivo a segurou e caos se instalou na capela. Convidados começaram a se levantar, vozes sobrepostas em preocupação e confusão. O padre tentou acalmar todos, sem sucesso. E no meio de tudo isso, Álvaro não tirava os olhos de Stella. Ela se levantou cambaleante, pegando Helena no colo, mesmo que a menina já fosse grande demais para isso, e tentou se espremer entre os convidados em direção à saída lateral. Precisava sair dali, precisava respirar, precisava colocar a maior distância possível entre ela e aqueles olhos acusadores que pareciam ver através de todas as suas mentiras. Stella, espera. A mão dele tocou seu braço quando ela estava quase na porta, e foi como um choque elétrico. 6 anos. 6 anos desde que ele a tinha tocado, e o corpo dela ainda se lembrava de cada sensação com uma clareza dolorosa. Ela se virou lentamente, Helena agarrada ao pescoço dela como um coala assustado. Não aqui, Álvaro. Não agora. A voz dela saiu mais fraca do que pretendia. Então quando? A pergunta veio carregada de uma intensidade que a fez tremer. Antes que pudesse responder, Helena se mexeu em seus braços e olhou para Álvaro com aquela curiosidade infantil que não conhecia medo ou constrangimento social. Você é médico de verdade? Minha mãe disse que médicos salvam pessoas. Álvaro piscou, claramente pego de surpresa pela pergunta inocente. Então algo mudou em sua expressão. Suavizou, abriu, revelou uma vulnerabilidade que Stella nunca tinha visto nele antes. Ele se abaixou devagar, ficando na altura de Helena, e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que fez o coração de Stella se estilhaçar em 1000 pedaços. Sou médico, sim. E você está certa, a gente tenta salvar pessoas. A voz dele era suave, gentil, de uma forma que ela nunca o tinha ouvido ser. Qual é o seu nome? Helena. Helena Oliveira Mendes. Tenho 5 anos. A menina respondeu orgulhosa, mostrando 5 dedinhos. E essa é minha mamãe, ela é a melhor mãe do mundo inteiro. Stella viu as mãos de Álvaro tremerem levemente onde estavam apoiadas nos joelhos. Viu a mandíbula dele se contrair, os olhos de mel se fixando nos olhos idênticos da menina com uma intensidade perturbadora. Tenho certeza que ela é. A voz dele saiu estrangulada. Então ele se levantou devagar, nunca tirando os olhos de Helena. Quando finalmente olhou para Stella novamente, havia lágrimas brilhando ali. Lágrimas de raiva, de dor, de perda. 5 anos. Não era uma pergunta. Era uma constatação amarga. Álvaro, eu posso explicar. Não aqui. Ele a cortou, a voz saindo dura de novo. Mas vamos conversar, Stella. Vamos ter essa conversa que você me deve há 6 anos.
Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visitas amarrotado. Me liga, ou eu apareço na sua casa. Você escolhe. Estela pegou o cartão com dedos trêmulos. Álvaro lançou um último olhar para Helena, algo doloroso e maravilhado ao mesmo tempo, e saiu da capela com passos rápidos. Ela ficou ali parada. Helena ainda em seus braços, o cartão queimando em sua mão, como prova física de que o passado finalmente a tinha alcançado. Mamãe, por que você está chorando? Helena tocou o rosto dela com dedos pequenos e preocupados. Estela nem tinha percebido que as lágrimas estavam caindo. Não é nada, meu amor. A mamãe só ficou emocionada com o casamento da tia Ju. Mentiu, beijando a testa da filha. Mas enquanto saía da capela e entrava no carro, enquanto prendia Helena na cadeirinha e ligava o motor com mãos que não paravam de tremer, Estela sabia que aquela mentira era só mais uma em uma montanha delas, e que dessa vez, diferente de 6 anos atrás, ela não teria para onde correr. Os 2 dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Estela não ligou. Ficou enrolando, inventando desculpas, alternando entre pegar o telefone e largá-lo de volta na mesa como se queimasse. Contou para Helena que precisava trabalhar no sábado, deixou a menina com a mãe e tentou se distrair organizando atividades pedagógicas para a semana seguinte na Escola Viva Infância, onde trabalhava como coordenadora. Não funcionou. Tudo que conseguia ver era o rosto de Álvaro, a forma como ele tinha olhado para Helena, a dor crua naqueles olhos cor-de-mel, quando as contas mentais inevitavelmente se completaram em sua cabeça. Na segunda-feira à tarde, quando saiu da escola carregando uma pilha de relatórios e a bolsa pendurada no ombro, encontrou-o apoiado no carro dele. Um sedã preto e reluzente que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 2 anos. Ele estava de braços cruzados, óculos escuros escondendo os olhos, mas a postura do corpo inteiro gritava tensão contida. Estela parou no meio da calçada, o coração despencando até o estômago. Eu disse que ia aparecer se você não ligasse. A voz dele era controlada, mas havia uma corrente de mágoa e raiva mal contidas logo abaixo. Álvaro, não aqui. Ele a interrompeu de novo, apontando para o carro. Entra, a gente vai conversar num lugar privado. Não era um pedido. Estela pensou em recusar, em dizer que precisava buscar Helena na casa da mãe, em arranjar qualquer desculpa para adiar o inevitável mais uma vez. Mas quando olhou para ele, realmente olhou. Viu as olheiras profundas, o maxilar tenso, a forma como as mãos estavam fechadas em punhos, mesmo cruzadas sobre o peito, e soube que não tinha mais para onde correr. Eles acabaram sentados em um café pequeno e discreto a 2 quadras da escola. O lugar estava quase vazio naquele horário, apenas um casal de idosos no canto oposto, e a barista entediada mexendo no celular atrás do balcão. Álvaro pediu um expresso duplo. Estela pediu chá que sabia que não conseguiria beber. O silêncio entre eles era denso, quase sólido, carregado de 6 anos de palavras não ditas e perguntas sem respostas. Foi Álvaro quem quebrou primeiro. Ela é minha. Não era uma pergunta. Estela apertou a xícara de chá com tanta força que teve medo de quebrá-la. Álvaro, responde! A voz dele saiu baixa, perigosamente calma. Só responde à pergunta, Estela. Helena é minha filha? As lágrimas vieram sem permissão, queimando o caminho pelo rosto dela. Ela assentiu, incapaz de confiar na voz. Sim. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Álvaro fechou os olhos, as mãos se fechando em punhos sobre a mesa. Ela viu a mandíbula dele se contrair, viu as narinas se alargarem enquanto ele respirava fundo, tentando manter o controle. Quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas ali, lágrimas reais, escorrendo pelo rosto de um homem que ela nunca tinha visto chorar. Por quê? A voz dele quebrou na palavra. Por que você fez isso? Por que você me tirou 5 anos da vida da minha filha? Por que você simplesmente desapareceu sem me dar a chance de escolher? E ali,
naquele café pequeno e silencioso, com as lágrimas caindo livremente pelo rosto de ambos, Stella finalmente contou. Contou sobre descobrir a gravidez 2 semanas depois, que tinham brigado feio sobre o futuro deles. Contou sobre como estava aterrorizada porque não tinha dinheiro, não tinha estabilidade, não tinha nada para oferecer a uma criança. Contou sobre a conversa que tinha ouvido por acidente entre ele e o melhor amigo. Você estava no seu consultório. A voz dela tremia violentamente. Eu tinha vindo te fazer uma surpresa, trazer aquele almoço que você gostava, e ouvi você falando com o Ricardo. Ele perguntou quando você ia casar comigo, quando a gente ia ter filhos, e você riu, Álvaro. Você riu e disse que nunca ia querer filhos, que casamento e paternidade eram prisões que você não estava disposto a aceitar. Álvaro ficou pálido, completamente pálido. Stella, aquilo não era. Eu estava falando sobre a pressão que meu pai fazia, sobre como ele vivia me cobrando para casar logo e ter herdeiros. Eu estava com raiva, estava sendo sarcástico e amargo, mas não era o que eu realmente sentia sobre você, sobre nós. Mas eu não sabia disso. A voz dela subiu, a dor de 6 anos atrás transbordando de uma vez. Eu tinha 26 anos, Álvaro. Estava grávida, apavorada, e acabei de ouvir o homem que eu amava dizer que filhos eram uma prisão. O que você esperava que eu fizesse? Esperava que você viesse falar comigo. Ele bateu a mão na mesa, fazendo a barista olhar na direção deles. Baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Esperava que você confiasse em mim o suficiente para me dar a chance de explicar. Esperava que você não simplesmente desaparecesse da minha vida sem uma explicação real, me deixando 6 malditos anos, me perguntando o que eu tinha feito de tão errado para você me abandonar daquele jeito. Eu não abandonei você. Eu estava tentando te proteger. Proteger? Me proteger de quê? De ser pai da minha própria filha? A raiva dele finalmente explodiu, controlada, mas devastadora. Você me roubou, Stella. Roubou os primeiros passos dela, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Roubou cada maldita pedacinho dos primeiros 5 anos da vida dela. E você acha que estava me protegendo? Eu estava com medo. Stella gritou de volta, as mãos tremendo violentamente. Sua avó nunca me aceitou. Sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para a família Sanches. E quando ouvi você dizendo aquilo, quando parecia confirmar todos os meus medos, eu entrei em pânico. Pensei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que estava poupando você de uma responsabilidade que não queria e me poupando da rejeição de descobrir que você via nossa filha como um fardo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Ainda doloroso, ainda carregado, mas com uma compreensão começando a se infiltrar pelas rachaduras. Álvaro passou as mãos pelo rosto, os ombros caindo em exaustão. Minha avó é uma mulher difícil, eu sei. Mas eu nunca deixei que ela controlasse minha vida, Stella. Se você tivesse me contado, eu teria enfrentado ela. Teria enfrentado qualquer um. Eu sei disso agora. Mas na época, eu era jovem e insegura e apavorada. E tomei a decisão errada. Tomei a pior decisão possível. As lágrimas dela não paravam de cair. E não passa um dia sem que eu me arrependa. Não por Helena, nunca por ela, mas por tirar você da vida dela, por tirar ela da sua vida. Álvaro a olhou por longos segundos. Então, surpreendentemente, estendeu a mão sobre a mesa. Hesitante, Stella colocou a sua sobre a dele e sentiu os dedos dele se fecharem com firmeza. Eu não sei se consigo te perdoar ainda. Não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente. Mas eu quero conhecer minha filha, Stella. Quero estar na vida dela. E a gente precisa descobrir como fazer isso funcionar, por ela. Stella assentiu, apertando a mão dele. Eu quero isso também, prometo. E eu quero a verdade de agora em diante. Toda a verdade, sem mais segredos. Sem mais segredos. Ela repetiu e pela primeira vez em 6 anos sentiu um peso enorme sendo tirado dos ombros.
Nas semanas seguintes, eles estabeleceram uma rotina cautelosa. Álvaro começou a passar tempo com Helena. Primeiro em encontros curtos supervisionados por Estela. Depois em passeios mais longos aos sábados. A menina, com a adaptabilidade maravilhosa das crianças, aceitou a presença do médico legal com entusiasmo crescente. Estela observava de longe, o coração se partindo e se recompondo ao mesmo tempo ao ver pai e filha criando uma conexão. Álvaro era surpreendentemente natural com a menina. Paciente quando ela fazia 1000 perguntas sobre a anatomia humana, brincalhão quando jogavam no parque, terno quando ela se machucava ou ficava cansada. E toda vez que Estela os via juntos, a culpa a consumia um pouco mais. Foi em uma quinta-feira à noite, 3 semanas após o reencontro, que tudo mudou de forma devastadora. Estela estava terminando de preparar o jantar quando o telefone tocou. Era a diretora da escola de Helena, a voz tensa de preocupação. Estela, você precisa vir buscar a Helena urgente. Ela desmaiou e está com febre muito alta. Já chamamos a ambulância. O mundo dela desabou. Ela nem se lembrou de desligar o fogão, apenas pegou as chaves e saiu correndo. No caminho, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante, discou o número de Álvaro sem pensar. Estela? A voz dele soou surpresa. Eles não tinham falado diretamente desde aquela conversa no café. Toda a comunicação sobre Helena sendo feita por mensagens curtas e funcionais. É a Helena. A voz dela saiu em pânico. Ela desmaiou na escola, está com febre alta, a ambulância. Álvaro, eu não sei o que fazer, Respira, me diz para qual hospital estão levando ela. A voz dele mudou instantaneamente, ficando calma e profissional de uma forma que a âncora minimamente. Hospital São Camilo, acho. Não sei, eles só disseram que... Deus, Álvaro, e se for grave? E se... Estela, escuta, eu vou para lá agora. Vou usar meus contatos para garantir que ela seja atendida pelos melhores médicos. Você dirige com cuidado, não corre, não vale a pena você se acidentar. Eu cuido dela até você chegar, entendeu? Sim, ela soluçou. Obrigada, Álvaro. Quando Estela chegou ao hospital, ofegante e com o rosto manchado de lágrimas, encontrou Álvaro já lá. Ele estava de jaleco, falando rapidamente com uma equipe de médicos, gesticulando, dando ordens com aquela autoridade natural que fazia todos ao redor obedecerem sem questionar. Assim que a viu, ele se aproximou e segurou os ombros dela. Ela está sendo examinada agora. Febre de 39,5, mas está consciente e responsiva. Os médicos estão fazendo todos os exames para descobrir a causa. Eu posso vê-la? Já. Vem comigo. Ele a guiou pelos corredores brancos e assépticos até uma sala de exames, onde Helena estava deitada em uma maca pequena demais para ela, pálida e assustada. Assim que viu a mãe, começou a chorar. Mamãe, eu quero ir para casa. Tá doendo. Estela correu até ela, abraçando a menina com cuidado para não mexer nos fios e tubos conectados ao bracinho pequeno. Eu sei, meu amor. Mas os médicos vão descobrir o que é e te fazer melhorar, tá bom? A mamãe está aqui. Não vou sair daqui. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Estela. Os exames revelaram uma infecção bacteriana grave que havia se espalhado pela corrente sanguínea. Sepse precoce, disseram os médicos, mas tratável se agissem rápido. Helena precisaria de antibióticos intravenosos potentes e, devido à gravidade da infecção, uma transfusão de sangue. Foi quando o médico responsável, um homem grisalho de expressão séria, virou-se para Estela. Qual o tipo sanguíneo dela? O negativo, igual ao meu. Estela respondeu automaticamente. O médico franziu a testa. Temos um problema. Nosso estoque de O negativo está criticamente baixo. Temos apenas uma bolsa e não vai ser suficiente para o que ela precisa. Vamos precisar de doadores. A senhora é compatível, obviamente, mas vai precisar de pelo menos mais um doador. Tem familiares que possam? Eu dou. A voz de Álvaro cortou a explicação. Ele estava encostado na parede do corredor, os braços cruzados, mas se aproximou rapidamente.
Qual é o meu tipo sanguíneo? Perguntou para o médico. O negativo também, Dr. Sanchez. Verificamos quando o senhor deu entrada no sistema como contato de emergência. Então tira de mim. Quanto precisar. Ele não hesitou nem por um segundo. Stella sentiu as pernas falharem. Teve que se sentar em uma das cadeiras de plástico do corredor. Álvaro se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos trêmulas dela nas suas. Ela é minha filha, Stella. Meu sangue corre nas veias dela. Eu vou fazer o que for preciso para salvá-la. E foi ali, naquele corredor de hospital com cheiro de desinfetante e luzes fluorescentes impiedosas, que Stella percebeu o tamanho do erro que tinha cometido 6 anos atrás. Porque Álvaro não estava ali por obrigação, não estava ali por culpa ou pressão social. Ele estava ali porque amava Helena com uma intensidade que transcendia os 5 anos que tinha perdido. Estava ali porque era pai dela no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Os 4 dias que Helena passou internada foram uma espécie de purgatório e renascimento ao mesmo tempo. Álvaro praticamente viveu no hospital, usando sua influência para garantir o melhor quarto, os melhores médicos, a melhor medicação. Mas mais do que isso, ele estava presente. Lia histórias para Helena quando ela estava acordada, mas fraca demais para brincar. Segurava a mãozinha dela quando as enfermeiras precisavam trocar os acessos venosos e ela chorava de dor. Consolava Stella quando ela desabava em lágrimas nos momentos em que Helena dormia. Na segunda noite de internação, Stella tinha saído para tomar café e Álvaro ficara sozinho no quarto com Helena. A menina estava acordada, sonolenta, mas consciente. Os olhos cor-de-mel tão parecidos com os dele fixos no rosto do pai, que ela ainda estava aprendendo a conhecer. "Você é meu pai de verdade?" A pergunta saiu tão direta e inocente que Álvaro sentiu o coração se estilhaçar. Ele se aproximou da cama, sentando-se com cuidado na beirada, e pegou a mãozinha dela com uma delicadeza reverente. "Sou sim, princesa. Eu sou seu pai. Por que você não morava com a gente antes?" Álvaro engoliu em seco, procurando as palavras certas. Como explicar abandono não intencional para uma criança de 5 anos? Como fazer ela entender que ele não sabia, sem fazer a mãe dela parecer vilã? "Porque eu não sabia que você existia. Sua mamãe tinha motivos para não me contar, motivos que ela achava que eram certos na época. Mas agora eu sei. E agora que eu sei, eu vou estar aqui sempre, Helena. Para sempre. Isso é uma promessa." "Promessa de pai?" "Promessa de pai", ele repetiu, a voz embargada. Stella voltou nesse momento, parando na porta ao ver a cena. Álvaro com lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena segurando a mão dele com confiança absoluta. E o coração dela se partiu e se curou ao mesmo tempo. No terceiro dia, quando Helena finalmente estava estável o suficiente para dormir a noite inteira sem acordar de dor, Álvaro e Stella se encontraram no pequeno jardim interno do hospital às 2 da manhã. Nenhum dos dois estava conseguindo dormir, mesmo com as poltronas reclináveis que o hospital tinha providenciado. Ficaram ali sentados, lado a lado, em um banco de madeira, sob a luz suave de postes de jardim, o cansaço fazendo suas defesas caírem uma a uma. "Obrigada." Stella quebrou o silêncio primeiro. "Por estar aqui, por fazer tudo isso, eu sei que você não tinha obrigação." "Não fala besteira." Álvaro a interrompeu, mas não havia raiva na voz. Apenas exaustão e algo mais profundo. "Ela é minha filha. Não existe lugar no mundo onde eu deveria estar a não ser aqui." Silêncio de novo, confortável dessa vez. "Eu nunca te contei sobre minha mãe." "Contei?" Álvaro disse de repente, os olhos fixos nas estrelas fracas visíveis acima deles. Stella balançou a cabeça. "Ele nunca falava da mãe. Nunca. Ela nos abandonou quando eu tinha 7 anos, eu e meu pai. Simplesmente foi embora um dia. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais viver aquela vida, que se sentia presa. Nunca mais voltou." A revelação foi como um soco no estômago. "Álvaro, eu não sabia." "Ninguém sabe.
Meu pai nunca fala sobre isso, eu nunca falo sobre isso. Mas é por isso que... Ele parou, respirando fundo. É por isso que quando você foi embora, foi tão devastador para mim. Não era só sobre perder você, era sobre reviver aquele abandono, aquela sensação de não ser suficiente para alguém ficar. Estela sentiu as lágrimas queimarem. Eu sinto muito. Deus, Álvaro, eu sinto tanto. Se eu soubesse, não é sua culpa. Você não podia saber algo que eu nunca contei. Ele finalmente olhou para ela, e havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos que ela nunca tinha visto. Mas agora você sabe. Agora você entende por que descobrir sobre Helena foi tudo para mim. Porque mesmo tendo perdido 5 anos, mesmo com toda a raiva e mágoa, ter uma filha, ter essa conexão, é como se um pedaço de mim que estava quebrado desde os 7 anos, finalmente estivesse começando a se curar. Estela não pensou, apenas se inclinou e puxou ele para um abraço. Álvaro ficou tenso por um segundo. Depois derreteu contra ela, os braços vindo ao redor da cintura dela, o rosto escondido no pescoço dela. E ali, naquele jardim silencioso de hospital, eles choraram juntos, pelos anos perdidos, pelas dores compartilhadas, pela filha que quase perderam e pela conexão que, contra todas as probabilidades, ainda existia entre eles. Quando Helena teve alta, 4 dias depois da internação, foi Álvaro quem a carregou até o carro. A menina estava fraca, mas sorridente, animada para voltar para casa e para a cama de verdade, que ela tanto tinha reclamado que sentia falta. Estela dirigiu, Álvaro foi no banco de trás ao lado de Helena, e quando chegaram no apartamento pequeno, mas aconchegante em Perdizes, não houve discussão. Álvaro simplesmente ajudou a colocar Helena na cama, preparou o chá que ela gostava, leu 3 histórias até a menina adormecer. E quando saiu do quarto, encontrou Estela fazendo jantar na cozinha minúscula, o rosto cansado, mas sereno. Fica para jantar. Não era uma pergunta. Eu fiz lasanha. Sei que você gosta. Álvaro sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Lembro que você fazia a melhor lasanha que eu já comi. Ainda faço. Ela sorriu de volta e algo mudou no ar entre eles. Menos tenso, mais quente. Jantaram em silêncio com Panheiro, trocando olhares ocasionais, pés se tocando por acidente debaixo da mesa pequena. Quando terminaram, Álvaro ajudou a lavar a louça e Estela secava, e a domesticidade da cena era tão natural que fez o coração dela apertar. Eu deveria ir. Álvaro disse finalmente, quando já eram quase 11 da noite. Amanhã tenho cirurgia cedo. Tá. Estela concordou, mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram ali na sala pequena, a poucos passos um do outro, a tensão mudando de qualidade. Não era raiva ou mágoa, era algo muito mais perigoso. Estela, a voz dele saiu rouca. Eu ainda... Ele parou, passou a mão pelo cabelo em frustração. Eu ainda sinto coisas por você. Coisas que eu tentei enterrar, que eu jurei que estavam mortas. Mas estar aqui nesses últimos dias, vendo você com a Helena, sendo uma família mesmo que temporariamente, só me fez perceber que eu nunca parei de... Ela o beijou. Simplesmente fechou a distância e pressionou os lábios nos dele, cortando o fluxo de palavras. Álvaro ficou chocado por meio segundo. Depois respondeu com uma urgência que tirou o fôlego dela. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a contra ele. As mãos dela afundaram nos cabelos dele, e o beijo foi tudo. Foi 6 anos de saudade, foi perdão, foi desejo, foi amor que nunca morreu, apenas hibernou, esperando o momento certo de despertar. Quando se separaram, respirando com dificuldade, Álvaro apoiou a testa na dela. O que a gente está fazendo? Não sei, Estela admitiu, mas não quero parar. Eu também não. Ele a beijou de novo. Mais devagar dessa vez, saboreando. Mas a gente precisa ir devagar. Por ela. Por nós. A gente tem muita coisa para resolver ainda. Eu sei, ela concordou, mesmo que cada fibra do corpo dela gritasse para puxá-lo de volta, para nunca deixá-lo ir. Devagar, devagar.
Ele repetiu, roubando mais um beijo rápido antes de finalmente se afastar. Te ligo amanhã? Por favor. Ela sorriu, e foi um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Nos 3 meses seguintes, eles reconstruíram o relacionamento tijolo por tijolo. Álvaro se tornou presença constante na vida de Helena e, por extensão, na vida de Estela. Jantares em família 3 vezes por semana, passeios aos sábados no parque, tardes de domingo ajudando com lição de casa enquanto Estela preparava o almoço. E sempre, sempre, aquela tensão crescente entre eles que tornava cada toque acidental em uma centelha, cada olhar prolongado em uma promessa. O primeiro toque real, deliberado e não mais acidental, aconteceu em uma noite de terça-feira. Estela estava na cozinha, preparando vitamina para Helena antes de dormir, quando Álvaro entrou para pegar água. Ele parou atrás dela, tão perto que ela podia sentir o calor dele emanando. Você tem uma mecha de cabelo, ele murmurou, e então, devagar, deu tempo para ela recuar se quisesse. Afastou o fio que tinha caído no rosto dela. Os dedos dele roçaram a bochecha dela, e Estela prendeu a respiração. O tempo pareceu desacelerar. Álvaro deixou a mão deslizar pela lateral do rosto dela, o polegar traçando o contorno da mandíbula com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Deus, como eu senti falta de te tocar. A voz dele saiu rouca, carregada. Estela se virou nos braços dele e de repente estavam peito a peito, respirações se misturando, olhos fixos um no outro. Ela levantou a mão, tocando o rosto dele da mesma forma, traçando a linha da mandíbula, o lábio inferior. Eu também, sussurrou. Álvaro inclinou a cabeça, aproximando os lábios dos dela com uma lentidão torturante. 5 centímetros. 4. 3. O hálito quente dele contra a boca dela fazendo cada terminação nervosa disparar. 2 centímetros. E então Helena gritou da sala. Mamãe, o desenho acabou! Pode colocar outro! Eles se separaram com um pulo, respirações irregulares, bochechas coradas. Álvaro soltou uma risada baixa, frustrada. Ela tem um timing impecável. Não tem ideia. Estela concordou rindo também, mas os olhos dela estavam escuros de desejo. Depois que ela dormir. Ele repetiu, e era uma promessa. Mais tarde, quando Helena finalmente estava dormindo profundamente no quarto, eles se encontraram no sofá pequeno da sala. Sentaram-se próximos, coxas se tocando, e Álvaro puxou Estela para mais perto. Vem cá. Ela foi sem hesitar, aconchegando-se contra o peito dele, ouvindo o coração acelerado batendo sob a palma dela. 6 anos. Álvaro murmurou contra o cabelo dela. 6 anos desperdiçados, porque a gente não se comunicou direito. Não foram completamente desperdiçados. Ganhamos a Helena. Verdade, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Estela ergueu o rosto, encontrando os olhos dele. Álvaro, eu te amo. Nunca parei de te amar, nem por um dia nesses 6 anos. As palavras saíram sem filtro, cruas e verdadeiras. Ele prendeu a respiração, os olhos brilhando. Eu também te amo. Tentei não amar, tentei seguir em frente, mas foi impossível. Você é você, Estela. Sempre foi você. E então ele a beijou. Não foi urgente como na primeira vez. Foi lento, profundo, reverente, como se estivessem selando um pacto, fazendo uma promessa. As mãos dele acariciavam as costas dela, desciam para a cintura, subiam para afundar nos cabelos. As mãos dela exploravam o peito dele, sentindo os músculos se contraírem sob o toque. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Álvaro segurou o rosto dela entre as mãos. Casa comigo. As palavras saíram sem planejamento, mas carregadas de absoluta certeza. Estela piscou, tendo certeza de ter ouvido errado. O quê? Casa comigo. Eu te amo, amo nossa filha, e não quero passar nem mais um dia fingindo que a gente é só amigos compartilhando a guarda. Eu quero tudo, Estela.
Quero acordar com você todos os dias. Quero jantar em família todas as noites. Quero mais filhos. Quero brigas por causa de pasta de dente e discussões sobre qual filme assistir. Quero tudo. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Álvaro, se for muito cedo, eu entendo. A gente pode esperar. Mas eu precisava que você soubesse que é isso que eu quero. Um futuro completo com você. Não é cedo demais. Ela soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu caso com você. 1000 vezes sim. O sorriso que abriu no rosto dele poderia ter iluminado a cidade inteira. Ele a beijou de novo, e de novo, até que os dois estavam deitados no sofá, entrelaçados, sussurrando promessas e planos para o futuro. Mas o conto de fadas foi temporariamente interrompido quando Álvaro levou Estela e Helena para conhecer oficialmente a família dele. Dona Mercedes Sánchez, a matriarca espanhola de 75 anos, recebeu-os em sua mansão em Alto de Pinheiros, com uma expressão que poderia congelar o inferno. Ela olhou para Estela com desdém mal disfarçado e para Helena com um misto de interesse possessivo e desaprovação. Então essa é a criança que você escondeu do meu neto por todos esses anos. Foram as primeiras palavras dela, cortantes e acusatórias. O jantar foi uma tortura de 3 horas. Mercedes fez comentários passivo-agressivos sobre mulheres que enganam homens com gravidez, sobre crianças nascidas fora do casamento, sobre gold diggers que só querem acesso ao dinheiro da família. Álvaro defendeu Estela ferozmente cada vez, sua voz ficando progressivamente mais dura, mas o estrago estava feito. No carro, voltando para casa, Estela estava em silêncio, o rosto pálido, as mãos tremendo no colo. Helena tinha adormecido no banco de trás, exausta emocionalmente. Ela estava certa. Estela murmurou finalmente, a voz quebradiça. Eu escondi Helena de você. Eu não mereço. Álvaro freou o carro bruscamente, estacionando no acostamento com mais força do que pretendia. Virou-se para encará-la, os olhos flamejando. Não! A voz dele saiu dura. Não deixa aquela mulher venenosa entrar na sua cabeça. Você fez o que achou certo na época com as informações que tinha. Foi errado? Sim, mas foi por medo, não por malícia. E eu já te perdoei, Estela, completamente. O que minha avó pensa não importa nem um pouco. Mas ela tem razão sobre o dinheiro. Você tem tudo. Eu não tenho nada para oferecer. Você tem tudo que importa. Ele a interrompeu, pegando o rosto dela entre as mãos e forçando-a a olhar para ele. Você tem coração, tem força, tem a capacidade de criar nossa filha sozinha quando achou que precisava. Você é a mulher mais incrível que eu conheço, e eu não dou a mínima para a diferença de classe social ou dinheiro ou qualquer outra bobagem que minha avó tente usar para nos separar. Eu te escolho. Escolho você e sempre vou escolher você. As lágrimas dele escorreram pelo rosto dela, mas agora eram lágrimas de alívio. Eu te amo. Eu também te amo. E vou provar isso para você todos os dias pelo resto da nossa vida. Ele a beijou ali mesmo no acostamento, com carros passando ao lado e buzinando. E Estela finalmente permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente conseguiriam fazer aquilo funcionar. Mas a paz foi de curta duração. 3 semanas depois, Estela encontrou papéis de um advogado de família no porta-luvas do carro de Álvaro quando procurava por lenços de papel. Papéis com termos legais que ela não entendia completamente, mas que incluíam as palavras custódia, direitos parentais e acordos de guarda. O pânico que a tomou foi instantâneo e avassalador. Todos os seus medos mais profundos vieram à tona de uma vez. Ele vai tentar tirar Helena de mim. Ele tem dinheiro, tem influência, tem uma família poderosa. Eu não posso competir com isso. Vou perder minha filha. Naquela noite, quando Álvaro chegou ao apartamento para o jantar habitual, encontrou malas prontas na sala. Estela estava de costas para ele, os ombros tensos, mas ele pôde ver que estava chorando. O que está acontecendo? A voz dele saiu controlada,
mas havia um medo crescente ali. Eu vou para Belo Horizonte. Minha mãe mora lá, ela pode me ajudar com a Helena enquanto eu procuro emprego. As palavras saíam mecânicas, ensaiadas. Você pode ver ela aos fins de semana. A gente estabelece um acordo de visitação. Estela, o que diabos você está falando? Álvaro deu a volta, forçando-a a olhar para ele, e viu o pânico puro nos olhos verdes dela. Eu vi os papéis, Álvaro, do advogado. Eu sei que você está planejando entrar com processo de guarda. E eu entendo. Você tem todos os recursos do mundo. Sua família tem influência. Você pode dar a ela coisas que eu nunca vou poder. Você enlouqueceu completamente? Ele a cortou, a voz subindo em volume e descrença. Aqueles papéis são para reconhecimento formal de paternidade e para estabelecer direitos iguais para ambos. É para proteger você e ela legalmente, não para tirar ela de você. Eu não posso confiar nisso. Sua avó deixou claro que ela me acha inadequada, e se você decidir que ela tem razão, eu nunca tentaria tirar nossa filha de você. Álvaro estava gritando agora, a frustração e mágoa explodindo de uma vez. Como você pode achar isso de mim? Depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que eu provei nesses últimos meses, porque eu já confiei em você antes e fui embora grávida. Porque eu tenho medo, Álvaro. Medo de que você perceba que eu realmente não sou boa o suficiente, que a Helena merece melhor do que uma mãe que mal consegue pagar aluguel. Para! Ele segurou os ombros dela com força, não machucando, mas firme o suficiente para fazê-la parar. Para de colocar palavras na minha boca. Para de decidir o que eu penso ou sinto sem me perguntar. Você fez isso 6 anos atrás e nos custou anos juntos. Vai fazer de novo? Vai continuar fugindo cada vez que fica com medo ao invés de confiar em mim? Eu não sei se consigo confiar. Não completamente. Não depois de... Depois de quê? Depois de eu ter feito tudo o que você pediu? Depois de eu ter sido paciente, de ter provado que estou aqui para ficar, de ter te pedido em casamento? A voz dele quebrou. O que mais eu preciso fazer, Estela? Quanto mais eu preciso provar, até você realmente acreditar que eu não vou a lugar nenhum? Ela não tinha resposta, porque ele estava certo, e isso só tornava tudo pior. Se você quer ir, vai. Álvaro soltou os ombros dela, recuando. A voz dele saiu gelada, mas os olhos estavam brilhando de lágrimas. Eu não vou te segurar, não vou implorar, mas você vai ter que ser honesta com a Helena sobre por que o pai dela de repente não está mais por perto. Porque eu não vou mentir para ela e dizer que foi escolha minha. Ele saiu batendo a porta e Estela desabou no chão, soluçando. As 2 semanas seguintes foram as piores da vida de Estela. Álvaro mandava mensagens educadas perguntando quando poderia ver Helena. Estela permitia as visitas, mas as trocas eram geladas, cheias de tensão não resolvida. E Helena, percebendo a mudança, ficou triste e retraída de uma forma que partia o coração de Estela. Foi Juliana quem finalmente a confrontou. Apareceu no apartamento sem avisar, entrou com a chave reserva que tinha e encontrou Estela no sofá, cercada de fotos antigas dela e Álvaro. Você está destruindo tudo de novo. Juliana não tinha paciência para rodeios. Está fazendo exatamente o que fez 6 anos atrás, fugindo ao invés de lutar. Ele vai tirar ela de mim, Ju. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro e poderia ter entrado com processo de guarda a qualquer momento nesses últimos meses, mas não entrou. Sabe por quê? Porque ele te ama, idiota. Porque ele quer ser uma família, não quer te tirar nada. As palavras duras, mas necessárias, começaram a penetrar a névoa de pânico. Aquele homem te ama desesperadamente, ama a Helena, e você está punindo ele por erros que foram seus também, erros que ele já perdoou. Quando você vai se perdoar? Estela passou os dias seguintes em terapia intensiva, trabalhando através do trauma e da insegurança. E finalmente juntou coragem para fazer algo que deveria ter feito semanas atrás. Confrontou Dona Mercedes diretamente. Foi até a mansão em Alto de Pinheiros sozinha, sem avisar.
e encarou a matriarca. A senhora precisa parar, Estela disse sem rodeios, as mãos tremendo, mas a voz firme. Precisa parar de tentar me sabotar, de tentar me fazer sentir inadequada. Porque eu não vou a lugar nenhum. Eu amo o Álvaro e ele me ama. E se a senhora não consegue aceitar isso, tudo bem. Mas não vai mais interferir na nossa vida. Mercedes ficou em silêncio por longos segundos. Então, surpreendentemente, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu já perdi tanta coisa nesta vida. A voz dela saiu quebradiça, toda a armadura aristocrática rachando. Perdi meu marido jovem demais, quase perdi meu neto para o trabalho obsessivo depois que você foi embora. Não quero perder minha bisneta também. A senhora não vai perder a Helena, nunca, mas precisa me aceitar, porque eu não vou embora. E quanto mais a senhora tentar nos separar, mais vai afastar o Álvaro também. A conversa que se seguiu foi longa e dolorosa, mas terminou com algo parecido com um entendimento mútuo. Não era perdão completo, não era aceitação total, mas era um começo. A clareza final veio de Helena. A menina, com a sabedoria crua que só crianças possuem, perguntou uma noite: Mamãe, por que você e o papai não moram juntos se vocês se amam? E Estela não tinha uma resposta que fizesse sentido. Todas as suas razões, medo, insegurança, trauma, pareciam patéticas diante da simplicidade da pergunta da filha. Ela organizou tudo meticulosamente. Pediu para Juliana ficar com Helena, reservou o mesmo café onde tinham tido aquela primeira conversa devastadora meses atrás e mandou uma mensagem simples para Álvaro. Por favor, me dá uma última chance de consertar isso. Ele apareceu 20 minutos depois, com olheiras profundas, o rosto marcado por noites mal dormidas, usando um moletom simples ao invés dos ternos impecáveis habituais. Estela respirou fundo, sem rodeios, sem desculpas. Eu estava errada, sobre tudo, 6 anos atrás e agora. Eu deixei o medo me controlar, deixei a insegurança destruir o que a gente tinha. Você merecia minha confiança e eu não dei, mas estou aqui, sem fugir, te pedindo uma última chance. Ela deslizou uma caixa pequena pela mesa. Álvaro a abriu confuso e encontrou uma chave. Chave do meu apartamento. Não é muito, não é nem perto do que você tem, mas é meu lar. É onde eu criei nossa filha. E eu quero que seja seu também. Quero que você more com a gente. Quero acordar com você todos os dias. Quero construir uma vida com você, de verdade, sem medo. A voz dela tremeu. Eu te amo. Sempre te amei. E vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim se você me der essa chance. Álvaro ficou em silêncio por longos segundos, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Então ele se levantou, contornou a mesa, ajoelhou-se diante dela e tirou do bolso uma caixinha de veludo. Então me responde uma coisa primeiro. Abriu a caixa, revelando um anel de diamante delicado, mas deslumbrante. Estela Oliveira Mendes, você aceita casar comigo de verdade? Não porque está com medo de me perder, mas porque você realmente quer passar o resto da vida comigo? Estela soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi testemunhado por todos no café, que aplaudiram espontaneamente. E quando finalmente se separaram, Álvaro segurou o rosto dela entre as mãos. Sem mais segredos. Sem mais fugir. A gente enfrenta tudo junto a partir de agora. Juntos. Ela repetiu. Sempre juntos. 2 anos depois, a Capela Santa Luzia estava decorada com flores brancas e folhagens verdes. Convidados enchiam os bancos, sussurrando em antecipação. E quando Estela entrou, usando um vestido de noiva simples, mas deslumbrante, com Helena como daminha carregando as alianças com seriedade solene, Álvaro sentiu lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Ela estava radiante, cabelos soltos em ondas, olhos verdes brilhando de felicidade, sorriso iluminando todo o rosto. E quando chegou ao altar, quando colocou as mãos nas dele, sussurrou: sem mais fugir. Nunca mais. Ele sussurrou de volta. A cerimônia foi linda.
Votos foram trocados entre lágrimas e sorrisos. E quando o padre finalmente disse: "Pode beijar a noiva", Álvaro a beijou como se fosse a primeira e última vez, com todo o amor que carregava no peito. A recepção aconteceu em um salão intimista em Perdizes. Dona Mercedes compareceu e, embora ainda fosse reservada, fez um esforço genuíno de ser cordial. Helena dançou com o pai, rindo alto quando ele a girou no ar. E quando a noite estava terminando, Estela puxou Álvaro para o pequeno jardim externo. "Eu tenho uma notícia." Os olhos dela brilhavam. Uma novidade grande. O coração dele acelerou. "Estela, estou grávida, de 2 meses. A gente vai ter outro bebê." Por um segundo, Álvaro ficou completamente imóvel. Então soltou um grito de alegria, pegou-a no colo e girou-a no ar. "Sério? A gente vai ter outro bebê?" "A gente vai." Ela riu, as lágrimas de felicidade escorrendo. "Dessa vez, eu não vou perder um único segundo." Ele prometeu, beijando-a profundamente. "Vou estar em cada consulta, cada ultrassom, cada momento." A casa que compraram em Perdizes era ampla e cheia de luz. Helena tinha seu próprio quarto, decorado com princesas e livros. O bebê, quando nasceu 7 meses depois, era um menino que eles chamaram de Miguel, com olhos cor de mel como o pai e a irmã. Estela continuou trabalhando como coordenadora pedagógica, mas agora em uma escola maior, onde implementou os projetos que sempre sonhara. Álvaro reduziu suas horas no hospital para estar mais presente, descobrindo que o equilíbrio entre trabalho e família o tornava não apenas um pai melhor, mas um médico melhor também. Em uma tarde de domingo, 3 anos após o casamento, Álvaro estava no chão da sala brincando de blocos com Miguel, enquanto Helena lia em voz alta para a mãe, que estava grávida de novo, dessa vez de uma menina. Estela observava a cena, o coração transbordando. "Em que você está pensando?" Álvaro perguntou, pegando-a olhando. "Em como quase perdi tudo isso por causa do medo. Em como sou grata todos os dias por ter tido coragem de voltar." "Eu também." Ele se levantou, sentando-se ao lado dela no sofá e puxando-a para perto. "Cada dia com você e com eles é um presente que eu nunca vou dar como garantido." E ali, cercados pelos filhos e pelo amor que tinham lutado tanto para preservar, Estela e Álvaro sabiam que tinham finalmente encontrado o que sempre mereceram. Um lar não de paredes, mas de corações entrelaçados. Um amor que sobreviveu ao abandono, ao medo e ao tempo, e uma família construída sobre a fundação mais forte possível: o perdão, a confiança reconquistada e o compromisso inabalável de nunca mais deixar o medo vencer. E assim, encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários qual foi a parte que mais tocou seu coração. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.